Paz, meus amados, vamos aqui, ver o nossa aula, resumo do livro de Daniel, né? E vamos iniciar, entendendo que o livro de Daniel, ele é um livro fascinante e muito completo na Bíblia. Ele combina as narrativas históricas repletas de aventuras e milagres, com visões proféticas. Ele atravessa também séculos, apontando para o Messias e o fim dos tempos. Ao mesmo tempo, ele nos mostra como que um jovem fiel pode permanecer firme em meio à pressão cultural hostil na Babilônia. Quando nós olhamos para Daniel, não vemos apenas um personagem bíblico, mas nós vemos um modelo de integridade, disciplina espiritual e fé inabalável. Ele viveu em uma época em que parecia que o mal havia vencido. Jerusalém foi destruída, o templo saqueado e o povo de Deus foi levado como escravo. Mas ainda assim, Daniel e os seus amigos se levantaram como testemunhas vivas de que o Deus de Israel continua reinando mesmo em terra estrangeira. Esse livro ele nos desafia a refletir alguns pontos, e aqui eu vou tentar elencá-los. Como permanecer fiel em um mundo que tenta nos moldar? De onde tirar a coragem quando nós estamos cercados de pressões? O que significa confiar na soberania de Deus em meio às crises? Então, Daniel ele nos mostra que a fidelidade começa nas pequenas escolhas e que Deus sempre honra aqueles que decidem permanecer firmes. Então vamos tentar entrar aqui um pouco no contexto histórico, certo? O contexto histórico do livro de Daniel, ele está lá no século 6 a.C., É um período em que o Império Babilônico ele domina o cenário mundial. Então, Nabucodonosor, que foi o rei mais poderoso de sua época, ele conquistou Jerusalém em 605 a.C. e novamente em 586 a.C. Ele chegou já destruindo a cidade e levando os melhores jovens de Israel para a Babilônia. A estratégia do império ele não era apenas escravizar, mas era reprogramar a mente e o coração dos cativos. Era um processo de aculturação, Esse A é a negação, A aculturação, de tentar negar ou destruir a cultura. O que é que ele fazia? Mudava os nomes, ensinava a língua babilônica, impor novos costumes e até alterar a dieta para que eles esquecessem suas raízes e se tornassem leais ao império. Então, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram adolescentes quando foram levados. Receberam os novos nomes babilônicos, que era o qual? Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso não foi um detalhe qualquer. No mundo antigo, o nome carregava a identidade e o propósito da pessoa. O império queria apagar o que eles eram diante de Deus. Qual é a lição que nós trazemos disso aí? Que a soberania de Deus não depende da nossa localização geográfica, do tempo físico ou então das circunstâncias políticas, mesmo no exílio. Deus está no controle. O trono da Babilônia não anulava o trono celestial. Então vamos adentrar nos capítulos de Daniel, As histórias de Daniel e dos seus amigos, O capítulo 1 de Daniel, ele tenta focar mais na questão da dieta, A dieta de Daniel e a fidelidade nas pequenas coisas. O primeiro desafio que Daniel e seus amigos não foi uma grande batalha, mas foi algo aparentemente simples,
que era a comida do rei. A mesa real, ela era oferecida banquetes regados de carnes gordurosas, de vinhos, mas esses alimentos eram impuros para os judeus, muitas vezes sacrificados aos deuses pagãos. Para Daniel, aceitar aquela comida significava abrir mão da sua identidade espiritual. Por isso, ele propõe um teste, certo? Comer apenas legumes e beber água. Então, depois de 10 dias, eles aparecem mais saudáveis do que todos os outros jovens do palácio. Então isso mostra o quê? Que a fidelidade de Deus se prova no cotidiano. Pequenas decisões, elas revelam o coração. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Nós podemos ver isso lá em Mateus 25, 21. Então, meus amados, quantas vezes nós somos tentados a ceder em pequenas coisas, achando que não tem tanta importância, né? É uma coisa pequena. Então, Daniel nos mostra que cada escolha é um ato de adoração ou rebeldia a Deus. No capítulo 2, né, fala sobre o sonho da estátua, né, o reino eterno de Deus. Nabucodonosor, ele tem um sonho perturbador. Ele não lembra o conteúdo, mas ele exige que seus sábios revelem e interpretem o sonho. Isso parecia impossível, até que Daniel ora ao Senhor e recebe a revelação. A estátua vista pelo rei tinha uma cabeça de ouro, um peito de prata, o ventre de bronze e pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Então, cada parte dessa estátua ela representa uma sucessão de impérios mundiais. Sendo esses, né, como exemplo, a Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Mas o ponto central é a pedra que atinge os pés da estátua, derrubando-a e se transformando em uma montanha que enche toda a terra. Essa pedra é o reino de Deus, que viria em Cristo, o Messias. Então, enquanto todos os impérios são passageiros, o reino de Deus é eterno e indestrutível. Então, meus irmãos, muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nos sistemas humanos, que seria o quê? A política, a economia, os governos. Mas Daniel nos lembra que todos os impérios humanos, eles passam, e só o reino de Cristo permanece para sempre. E passando para o capítulo 3, né, vem a famosa história sobre a fornalha ardente, né? É uma fé que não se negocia. Nabucodonosor, ele constrói uma estátua gigantesca e ele exige que todos o adorem. Quem não obedecesse, ele seria lançado na fornalha de fogo. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se recusam a se curvar. Eles declararam uma das frases mais fortes da fé que nós temos na Bíblia. O nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que não serviremos os teus deuses. Essa é uma frase de confiança, é uma frase onde remete muita fé. Se Deus livrar, foi Deus, mas ainda que Ele não me livre desse problema, nós não serviremos aos teus deuses. Eles são lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Mas um quarto homem aparece, então o que acontece, né, é uma teofania, né? Teofania é uma manifestação de Cristo antes da encarnação, né, protegendo os seus servos. A nossa fé genuína, ela não negocia valores, mesmo sob pressão. Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele não permita a prova, a nossa fidelidade não deve vacilar. E indo para o capítulo 5, né, a escrita na parede, né, o orgulho julgado. O rei Belsazar
promove um banquete imoral, usando utensílios sagrados do Templo de Jerusalém para beber vinho e louvar os seus ídolos. No auge da festa, uma mão misteriosa, ela escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel é chamado para interpretar, né? Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs o fim a ele. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, a Babilônia caiu. O que é que podemos entender disso, né? Deus, ele não apenas observa a história, ele julga as nações e os reis. O orgulho humano sempre será abatido diante da santidade divina. Capítulo 6, né? Outra história também muito memorável, que fala sobre a cova dos leões, né? A força da oração. Sob o reinado de Dário, Daniel já é um homem idoso, mas continua fiel. Os seus inimigos tramaram contra ele e convencem o rei a assinar um decreto, né, proibindo a oração a qualquer deus ou homem que não fosse o rei. Daniel, sem medo, manteve a sua disciplina. 3 vezes ao dia, abre a janela da sua casa e ora voltado para Jerusalém. Então, como consequência, né, ele é lançado na cova dos leões. Porém, Deus envia um anjo que fecha a boca dos animais, preservando a vida de Daniel. A lição, né, não é apenas sobre um livramento, mas sobre a constância espiritual. Daniel não começou a orar quando a crise veio. Ele já vinha de uma vida de oração antes, né? A disciplina espiritual, ela é a raiz da fidelidade. Uma fé superficial, ela não resiste à pressão, mas quem cultiva intimamente com Deus é sustentado mesmo diante da morte, né? E vamos falar um pouco aqui agora, né, sobre as visões proféticas de Daniel, não é? A partir do capítulo 7, o livro de Daniel, ele muda um pouco o estilo, né? Até aqui nós vimos histórias de fidelidade em meio ao cativeiro, né? Mas agora o Senhor, ele vai revelar a Daniel visões proféticas, que elas não apenas descrevem o futuro imediato, mas também se estendem até o fim dos tempos. E essas revelações são tão grandiosas que fazem de Daniel um dos livros mais importantes, né, para a escatologia bíblica. Escatologia é um estudo do fim das coisas, né, que geralmente se concentra no livro de Apocalipse, mas também nós precisamos também estudar, né, Daniel, que é muito importante para esse estudo. Essas visões, elas mostram que Deus governa a história, né, mesmo através dos impérios humanos. Cristo, ele é o centro da esperança, o Filho do homem que recebe o reino eterno. A batalha espiritual, ela é real, e por trás de cada império humano, há forças espirituais atuando. A vitória final, ela pertence ao Senhor, e os fiéis participarão dela. Então, lá no capítulo 7, vai falar sobre as 4 feras, né, e o Filho do homem. Daniel vê 4 feras saindo do mar, cada uma diferente da outra. Elas representam impérios sucessivos. Um leão com asas de águia seria a Babilônia, né, que é um símbolo da Babilônia. Um urso com 3 costelas na boca, os Medo-Persas. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, a Grécia dividida após a morte de Alexandre. E uma fera terrível, com dentes de ferro e 10 chifres, né? Seria Roma e os seus desdobramentos. Então, no meio dessa visão, aparece um ancião de dias, símbolo de Deus, em sua majestade, assentando em um trono de fogo. E diante dele surge um
como o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. A quem é dado esse domínio e glória e um reino eterno. O Cristo revelado, certo? Jesus, ele se identificou como o Filho do Homem, mais de 80 vezes no Evangelho, né? Lá em Marcos 14, 62. Ele é o cumprimento dessa profecia. O Rei Eterno, recebido em glória pelo Pai. Então, as feras, elas representam sistemas humanos, violentos e passageiros, mas o Filho do Homem revela que a história não termina com o domínio do mal, mas com a vitória do reino de Deus. E no capítulo 8, né, o carneiro e o bode, Daniel vê um carneiro com 2 chifres, né, do Império Medo-Persa, mas que é derrotado por um bode, vindo do ocidente, com um grande chifre, que seria Alexandre, o Grande, da Grécia, né? O grande chifre é quebrado, e em seu lugar surge 4 chifres, os 4 generais que dividiram o império após a morte precoce de Alexandre. Dessa visão surge um chifre pequeno, símbolo de reis opressores futuros. Na história, muitos identificam Antíoco Epifânio, que profanou o templo judeu. Então, essa visão, ela mostra a precisão da profecia bíblica, antecipando eventos que aconteceriam séculos depois, né? Uma forma de aplicação, né, é que a palavra de Deus, ela não falha. Quando a Bíblia fala sobre o futuro, podemos confiar que tudo se cumprirá, inclusive a promessa da volta de Cristo. E o capítulo 9, né? O capítulo 9, ele fala sobre a profecia das 70 semanas. Este é um dos capítulos mais importantes e complexos da profecia bíblica. Daniel ora e confessa os pecados de seu povo, reconhecendo que a destruição de Jerusalém foi consequência da desobediência. Em resposta, o anjo Gabriel lhe revela a profecia das 70 semanas, 490 anos proféticos. Essas semanas apontam para um tempo da vinda do Messias, sua morte e a destruição de Jerusalém. A profecia, ela indica que o ungido seria morto e não por si mesmo. Está lá em Daniel 9:26. Uma clara referência à obra de Cristo na cruz. E também aponta para um período de tribulação futura, conectando-se ao Apocalipse, assim, né, como eu tinha falado anteriormente. Então, onde é que está Cristo revelado aí, né? Jesus é o Messias anunciado, que vem no tempo determinado, cumpre a sua obra da redenção, e ele inaugura o reino eterno, né? Daniel, ele nos ensina a orar confessando pecados e intercedendo pelo povo. E a profecia, ela nos lembra que Deus não age ao acaso. Ele tem um calendário perfeito para a história. E por fim, né, dos capítulos 10 ao 12, né, que são as visões finais, né, Daniel recebe uma série de revelações intensas, que descrevem conflitos entre reis do norte, né, e os reis do sul, que são provavelmente, né, a Síria e o Egito. Então, guerras futuras e realidades espirituais invisíveis. Então, temos alguns destaques, né? No capítulo 10, Daniel, ele tem uma visão, né, de um ser celestial glorioso. Muitos estudiosos entendem como uma teofania, né, ou então um anjo muito poderoso. Aqui nós vemos a guerra espiritual. Um anjo diz que foi retardado pelo príncipe da Pérsia, até que Miguel, o arcanjo, veio ajudá-lo. Isso mostra que por trás dos reinos da terra existem forças espirituais atuando. Capítulo 11, né?
uma descrição mais detalhada das batalhas entre impérios futuros, cumpridas com precisão, né, na nossa história, entre os Seleucidas e os Ptolomeus. E o capítulo 12, né, a promessa da ressurreição dos mortos, os justos ressuscitarão para a vida eterna e os ímpios para a vergonha e desprezo eterno. Onde é que está Cristo revelado aqui, né? Ele é o príncipe que se levantará em favor do povo, né? Lá no capítulo 12, versículo 1. E garante a vitória final, né? Eu digo a nossa, né? Porque nós já subentendendo, né? Que nós estamos no caminho certo, né? Então, como é que a gente pode aplicar isso para a gente, né? A batalha espiritual, ela é real. Mas Deus, ele envia os seus anjos para lutar em favor do seu povo. A nossa esperança ela não termina na morte. A ressurreição, vida eterna e recompensa para os fiéis, né? O sofrimento presente, ele é temporário, mas a glória, ela é futura e eterna. Então, era isso, né, que eu tinha, né, para vocês, esse pequeno resumo que é até complexo, né? É bem complexo o livro de Daniel para entender. A gente precisa de muita ajuda, muito estudo, mas eu peço a vocês que continuem, né, no grupo de leitura. Para aqueles que não me conhecem, né, que eu vou postar esse vídeo no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Souza. E esse estudo, ele faz parte do grupo de leitura bíblica que nós temos da Igreja Quadrangular de Morada Nova. Então, fiquem com Deus, paz meus amados, é um prazer estar com vocês.